Oi, gente, beleza? Aqui é o tio Felipe. Olá, galera. Aqui é o tio Marcelo. Hoje a gente está gravando pela primeira vez juntos. O tio Marcelo, ele veio para nossa turma, a turma dos 7 a 12 anos. Estou com muita saudade de todos vocês aí e quando a gente voltar, nós vamos ter muitas novidades. Você sabe sobre o que é a aula de hoje? Sobre o que é a aula de hoje, tio Felipe? A aula de hoje é sobre crescimento espiritual. E como que a gente faz com que o nosso espírito cresça? Deixa eu pensar. Tem a ver com oração. Também. Como que a gente faz, então? Bem, quando a gente ora com Deus, a gente cria intimidade e a gente lê na palavra, a gente cresce o nosso espírito. Mas a gente vai falar hoje especificamente sobre ler a Bíblia. Por que é importante da gente ler a Bíblia? Qual a importância da gente ler a Bíblia? É muito importante a gente ler a Bíblia para saber o que Deus quer pra gente e tudo mais que tem lá. É muito maravilhoso. Então você está falando que a Bíblia é como um manual? Exatamente. Isso é verdade, porque Deus nos criou, então Ele sabe o que é melhor pra gente, não é mesmo? Claro. Se a gente tem, vamos pensar assim, se a gente tem o manual de instrução de um carro e a gente lê ele, a gente conhece o manual de instrução, não é mesmo? Certo. Se o nosso carro dá problema e a gente conhece e a gente não faz nada, a gente vai conseguir consertar o carro só conhecendo? Não. Então, se a gente só lê a Bíblia, mas não faz o que está escrito nela, a gente consegue crescer espiritualmente? Não. Pois é. Então quer dizer que não adianta a gente só ler a Bíblia se a gente não faz nada? Caramba, é verdade, tio. É isso que trata a aula de hoje. A gente tem que aprender a ler a Bíblia e a cada vez mais praticar o que está escrito nela. Tem uma história na Bíblia que conta muito sobre isso, não é mesmo? Tem várias histórias na Bíblia que contam algumas coisas assim. Eu conheço uma história muito legal, você quer saber? Quero. Qual O que pessoal é? lá de casa vai gostar muito dessa história. Há muito tempo atrás existia um rei chamado Rei Acabe. Ele era rei de Israel. Israel é o povo onde moravam os israelitas, o povo de Deus. Todo mundo de casa já sabe disso, né? O Rei Acabe era um cara muito mau. Ele forçava todo mundo a adorar ídolos e deuses falsos. E nisso, o profeta Elias chegou e profetizou em Israel inteira que ia ter 3 anos de seca, por causa da desobediência dele a Deus. O profeta Elias era um homem que ouvia muita palavra de Deus, não é mesmo? Sim, ele era muito fiel a Deus. Mas por que esse rei Acabe ele queria idolatrar ídolos? O que é um ídolo? Um ídolo é algo que a pessoa cria para adorar. Tipo, uma pessoa que canta é um ídolo, mas você não pode adorar ela. Sim. O ídolo, no caso que o rei Acabe adorava, era uma estátua. E uma estátua não é algo que tenha que ser adorado, só Deus pode ser adorado. Nossa, então isso que é um ídolo é uma estátua que as pessoas criam para adoração. Eu não sabia disso. Vocês sabiam o que era um ídolo? Continua a história, por favor. Como eu tinha dito anteriormente, Elias profetizou que ia ter 3 anos de seca. Esses 3 anos de seca atingiram Israel inteiro, e não só aquele rei. Nesses 3 anos existia uma mulher que era muito pobre. Ela é uma viúva. Você sabe o que é uma viúva? Sei sim. Mas será que o pessoal lá de casa sabe? A viúva é alguém que perdeu o esposo ou a esposa. Ela tinha perdido recentemente o esposo dela, e então só existia ela e o filho dela. Só que ela era muito pobre e, como estava tendo tempo de seca, estava faltando comida para todo mundo. Um dia ela acordou, abriu a gaveta do armáriozinho dela e viu que só tinha um pouquinho de farinha, uma farinha que ia fazer o último pão. Quando ela viu isso, você sabe o que ela disse, tio Felipe? O que ela falou? Ela falou assim, olha que coisa ruim. Ela falou assim, nossa, eu vou comer esse pão junto com meu filho e depois nós vamos morrer. Nossa, então aquela seca que o profeta Elias falou realmente estava fazendo muito mal pro povo, não é mesmo? Exatamente. Nossa, mas essa história é muito triste, não é não? Tipo, fome e miséria em toda aquela cidade? Sim, é uma história muito triste, mas deixa eu falar com vocês. Deus é especialista em mudar histórias tristes para histórias felizes. Você sabia disso? Eu imaginava que Deus era... Eu sempre acho que Deus é uma pessoa, um ser incrível, que sempre vai tentar nos ajudar. Mas o que ele faz para essa situação melhorar? Aqui, ó, vou contar para vocês.
Quando ela terminou de falar isso, ela saiu para buscar alguns gravetos para poder assar o pão, né? Quando ela estava caçando alguns gravetos, ela achou um homem que estava sentado e o homem falou assim: "Você pode me trazer um copo d'água?" Ela olhou para o homem, pegou: "Ah, eu tenho um pouco d'água aqui." Ela entregou assim para o homem. E aí, sabe o que o homem falou? O que o Elias falou? E o que esse homem falou para ela? Esse homem, que era Elias, ele falou o seguinte: "Me dá um pouco de pão." Quando ele disse isso, ela ficou transtornada. Ela falou: "Meu Deus, como que esse cara vem pedir pão para mim, que não tenho nada? Ele podia pedir para tanta gente." Só que quando Elias percebeu que ela ficou assustada, ele falou: "Não temas, pois meu Deus é um Deus de provisão." E na hora, quando ele falou isso, ela pegou os gravetos e saiu correndo para assar o pão, assou o pão, pegou o primeiro pedaço e entregou para Elias. Quando ela terminou de fazer isso, como Elias tinha dito, o Deus de provisão dele proveu o resto da seca inteira, trigo e óleo para ela. Nunca acabou. Muito legal essa história. Então quer dizer que, mesmo por causa de uma desobediência do rei e toda aquela seca, Deus ainda queria ajudar o seu povo? Sim. Muito interessante, não é, pessoal? Nossa, que história legal, tio Marcelo. Muito obrigado. Então quer dizer que, se nós tivermos uma atitude de fé, como foi o caso da viúva, e obedecer à voz de Deus, como foi o caso de Elias, nós vamos poder experimentar vários milagres? Exatamente. Vocês aí podem experimentar milagres iguaizinhos. Muito legal, tudo isso. Gente, quando a gente escuta a palavra de Deus e age em fé, nosso espírito se fortalece e faz com que a gente viva aquilo que Deus deseja para nós. Isso é crescimento espiritual. Aqui é o tio Felipe e esse aqui é o... Tio Marcelo. Nós estamos nos despedindo por hoje. Essa foi a nossa aula. E até um próximo vídeo. Tchau, pessoal! Até.